Muito bom. Seu Álvaro, bom estar aqui com você William, novamente, papeando. O senhor está bem? estou muito Firme. feliz. Satisfação Feliz de poder estar com conversar. você. Que bom. Podemos interagir com essa sua inteligência, sua capacidade. Eu que me de sinto chegar às também coisas. privilegiado a gente poder papear sobre assuntos que muitas vezes a gente só escuta na mídia ou lê na internet, só o ponto de vista, às vezes, sensacionalista, né? Ou coisas que não aprofundam no assunto. E eu sei que hoje eu só queria falar um pouco sobre esse movimento que está acontecendo aí da COP30 e toda essa dinâmica de como isso afeta a política, a sociedade. Eu queria poder te ouvir. Eu acho que quem está também aí nos assistindo também quer poder ouvir um pouco sobre o assunto. Né? Sim, aquilo de abrir nossa mente, aquelas ideias que nos vêm, compartilhá-las e sempre nos isentando de algumas coisas, né? Nem de fanatismo, nem de ideias preconcebidas, mas focando em tentar encontrar as respostas adequadas, corretas, científicas. Então, evidentemente, estamos no Brasil, tem ocupado praticamente todas as mídias, né? A COP30, e eu tenho acompanhado tudo que for possível de perto sobre desenvolvimento desse evento, né? E como eu tenho alguma experiência também empresarial, já comecei a encontrar algumas coisas que não batiam, né? Qualquer situação empresarial em que surge uma crise ou um desafio ou um problema, há, digamos assim, uma metodologia para tentar diagnosticar esse problema, saber qual é, e em função disso também saber quais são as eventuais soluções para aquilo que se enfrenta. Situação financeira, vendas, produção, distribuição, logística. É necessário ter uma metodologia de trabalho, onde se diz, bom, o que está acontecendo? Estamos com problema de logística. O que é? O programa não funciona, ou nossa estrutura, nossos equipamentos, ou recursos humanos. E se tem clarividência em detectar aonde que está, digamos assim, o gargalho, se obviamente se tem mais possibilidade de saber qual ou quais as soluções para isso aí, né? Então, o primeiro ponto que a mim me chamou a atenção, e eu compartilho com todos, até imaginariamente se os organizadores nos escutam, é que se fez um evento como sendo um evento cultural, né? Multifacético. Se gastou 35 milhões de reais para fazer um palco para cantar, né? E o que me veio em mente, digo, poxa, vamos pensar que eu estou fazendo um check-up e fazer sei lá, uma ultrassonografia, aparecem nódulos ou aparecem sombras que inspiram ou que dá um indicador de atenção. Se eu vou no hospital e se criou uma junta médica, eu não vou para cantar, não vou para uma coisa musical, eu vou para que a gente sente, tente detectar o que está acontecendo e, em função disso, tomar medidas necessárias. Eu, como habitante da Terra, gostaria que se fizesse uma coisa bem profissional, né? Aonde a primeira parte é saber aquelas pessoas no mundo que têm a maior confiabilidade, melhor currículo, melhor capacidade de nos apresentar o que está acontecendo, seria o primeiro passo. Deixa eu escutar, não se é de direita, se é de esquerda, se é do hemisfério norte, se é da comunidade europeia ou se é da África, mas sim se é um indivíduo que dedicou a vida a estudar todos os parâmetros para saber que haja um diagnóstico o mais preciso possível. Pode até ele errar, mas vai se basear em toda uma bagagem de experiência, não de um cientista, mas de equipes como existem no planeta hoje, né? Mas ficou aquela coisa de um reivindicando o outro e todos, talvez com legitimidade, mas sem organizar os trabalhos, dizer, não, primeiro eu quero saber o que está acontecendo.
E eu diria mais. Está escrito assim, a Copa do Clima, né? Foi o que se falou. Mas o clima é um dos, né? O clima é um dos problemas, né? E se eu chego no hospital com febre, claro que é importante baixar minha febre. Estou com 42, precisa baixar a febre. Mas precisa também ver se eu estou hipertenso, se eu estou com colesterol alto, ou se eu estou com hemorragia, ou se estou com alguma outra coisa, e o que é que está causando isso. Sim. Eu enfatizo, e por isso o título, né? Porque o mundo está muito preocupado em resolver sintomas, né? A imigração é um sintoma, o crescimento dos mares é um sintoma, o degelo é um sintoma, a depressão é um sintoma, o aquecimento é um sintoma, mas há por trás de tudo isso alguma coisa que está acontecendo. E por favor, porque há muitas isso aí é dos botam nomes assim até pejorativos, né? O ecolopatas, enfim, gente pessimista, gente que é negativa. Eu quero objetividade, não quero negativismo, mas a objetividade é diferente. Se eu vou, o médico vai me dizer, olha, você está com tal situação, tem um câncer no pâncreas, pronto. Temos o diagnóstico, o que pode ser feito? Cirurgia, quimioterapia, vamos ver o que podem fazer. Então, o que eu vejo que é uma coisa assim, vamos fazer energia limpa, ótimo, claro que é importante, mas o que pesa, o que martela, o que se impõe é dizer, é suficiente ou não? Tá com febre, vou te dar uma dipirona, tá? É suficiente? Posso ir para casa? Ou vamos ver o que está causando e que outras medidas são necessárias, check-up, mais informação, para termos um panorama o mais confiável, o mais seguro, o mais fiel reflexo da realidade. Isso não é pessimismo, nem otimismo. Isso não é esquerda, direita, negro, branco ou índio com europeu. Isso não é. Então... É saber olhar a situação, perceber as coisas do jeito que elas estão e não... Porque hoje tem muito essa modinha é como se fosse um combo de pensamentos, né? Ou seja, se eu sou contra a vacina, então eu sou de direita. Se eu sou a favor de uma determinada situação, então eu sou de esquerda. Mas será que não existem pontos de equilíbrio? Eu acho que o que o senhor está dizendo é isso, né? Que tem que existir os pontos de equilíbrio que, independente de uma ideologia, eu penso que, olha, é importante olhar para questões do clima, independente se ele é a favor de um político A ou B, se tem um político de estimação, se ele gosta de um ou de outro, né? Perfeito. Ou seja, o pensamento político, filosófico, sociológico, como eu vejo a sociedade, se tem que haver mais incidência do Estado ou menos, se tem que se distribuir ou não, se vai se apoiar mais a iniciativa privada ou não, nada tem a ver com o que está acontecendo com a saúde da Terra. É apolítico. Mas ao mesmo tempo causado por decisões políticas. Causado por decisões políticas quanto ao que fazer, né? E vamos, claro, é interessante isso, porque vamos tentar profundizar por que eventualmente a política pode contaminar no sentido de decisões a serem tomadas. Então, foi perfeito o que você colocou, porque infelizmente, e perante dados, politizar os dados, eu não consigo ver em que medida um pode conviver com o outro, porque a temperatura é um número. E a temperatura é um dos números, né? E você dizer, não, nós somos de uma linha de pensamento que o homem não tem nenhuma incidência no clima, por exemplo. Perfeito, porque temos que ter a humildade de ouvir aonde está o trabalho científico isento, neutro, que diz que o que está acontecendo não é causa do homem, mas sim por efeito climático X. Perfeito. Mas parece que toda opinião tem que estar embasada em dados confiáveis, científicos, de gente gabaritada, reconhecida,
apartidária, isenta de qualquer influência social, racista ou que seja. Ele é um cientista. Então o cientista vai dizer, você tem uma dermatite em tal lugar, isso não é político. Isso é ou não é? Sim. O diagnóstico pode estar certo ou não, mas é um diagnóstico, enfim. Né? Então, a impressão é que vai tentando se tapar buracos. Né? Aonde? E isso que o senhor diz é muito interessante, porque, por exemplo, se um movimento como esse da COP30 é feita e é apoiado pelo atual governo, então quem não é a favor do atual governo não boicota. Sim. Transforma uma necessidade, uma observação objetiva, real, necessária, numa coisa política. Então, o que acontece? É você que organiza? Eu torço, é aquilo. Estou torcendo para dar tudo errado. Então começa, sim, foi um desastre porque não tinha almoço e tiveram que almoçar sorvete. Mas isso perante o problema da Terra é um problema pessoal do momento, que compreendo, mas perante a grandiosidade do desafio, da proposta de um encontro desses, é simplesmente o desejo de ver, torcer para que dê errado, numa questão que tem que ser apartidária, totalmente apartidária. Tem que ser o certo e o errado, a informação confiável ou não confiável, o apoio daqueles que dedicam sua vida para estudar isso e que o fizeram com tudo que a ciência pode oferecer em equipamentos, em dados, em pesquisa, ou no achismo. E o achismo contaminado por uma questão de divisionismo ainda. Então, mais complicado. Claro que o tema é complicado, óbvio, porque se tudo fosse pouco, ainda tem ingredientes, como são os interesses econômicos, os interesses de cada país, etc. Então, o que dói, aquilo que você me comentou antes de começar aqui, que a gente sente uma certa impotência, porque vê que, como dizemos no Brasil, a vaca está indo para o brejo, ou o trem está indo para a batida, e que fatores contaminantes, políticos, de oposição, de empatias, de antipatias, de etnias, acabam embaçando uma clarividência que seria necessária sobre o que realmente está acontecendo. O que eu diria sem nenhuma tendência política? Não é um evento para organizar coisa musical. A própria imprensa, estamos aqui na COP, como dizendo, estamos numa festa. Deixa eu conhecer Belém, vamos no mercado. Está ótimo, sim, mas isso há de se entender que o foco é, gente, a coisa é séria. Não é Álvaro, não é William, não é presidente de país tal ou qual, a coisa é séria. Ver a foto da Groenlândia nos anos como agora, isso é um dado. Ela simplesmente está se derretendo. Sim. E o gráfico de temperatura, não existe política para dizer que temperatura aumentou em que período. Isso é um termômetro que está aí colocado, que não tem partido político nem cor de pele. E se a coisa, se está se dramatizando, chega com elementos, olha, vocês estão exagerando, estou aqui com a prova científica, isso está perfeito, porque o que todos queremos é o bem-estar futuro. E vamos começar a dizer, não importa que partido você tem, vamos começar com as congruências. Queremos um futuro para as futuras gerações, enfim, com qualidade. Então vamos botar as cartas na mesa, vamos chamar os profissionais primeiro. Primeira etapa, se eu estou fazendo um check-up ou se eu estou com um mal-estar, qualquer que seja, é ir no profissional, que ele vai mandar os exames devidos, eu vou entregar os exames, você está com a situação é essa e os caminhos para a cura é tal, são tais. Né? Sim. É um procedimento muito simples para não entender que aquilo está uma bagunça, porque não é uma COP do clima, deveria ser uma COP de tanta coisa, né? O 30 quer dizer então que ocorreram edições anteriores. Sim.
O senhor chegou a pesquisar alguma informação que falasse sobre metas estabelecidas nas Claro. edições anteriores Sim. e que foram cumpridas ou não? Não foram cumpridas, porque a primeira foi o Acordo de Paris, desculpa que eu tenho muito péssima memória pura, acho que foi em 2015, onde se fez o Acordo de Paris. Comprometimento. Eu, país tal, você, país tal, a tomar medidas concretas de redução do aumento da temperatura, né, progressivo. Bom, eu tenho lido vários trabalhos de especialistas que dedicaram a sua vida a estudar clima e que nada que seja feito agora vai frear como gostaríamos que fosse. Essa tendência não é fácil, não é que se faz, enfim, de um dia para o outro, nem de um ano para o outro. Mas o caso de Paris, infelizmente, teve países que assim, fiz um acordo, mas não vou cumprir. E os países que tinham que apresentar um compromisso de medida para isso, falhou, né? Curiosamente, por mais que pareça fantasioso, que eu diga, pô, esse cara tá viajando, tudo isso aí tem um ponto aqui, uma pedra embaixo fundamental, que se chama comportamento, por incrível que pareça, né? Porque tudo que fazemos é conduzido por algum impulso. Sim. Tudo que fazemos. Tomar um copo d'água, casar, ou escolher a profissão, ou escolher se vamos continuar vivos ou vamos nos quitar a vida. A coisa mais impressionante, até a coisa mais simples, são impulsos que nos levam a comportamento. E aí está muito da explicação disso tudo, né? Já fizemos outros podcasts sobre isso, mas pode parecer fantasioso, mas todos nós tomamos medidas que poderão nos afetar ou não. Sim. E que, o mais grave, que poderão afetar a comunidade ou não. E a gente também estava conversando um pouco disso, né? Se a gente senta num restaurante e uma pessoa comendo rodízio de pizza, de massa, refrigerante, algo que o leva ao excesso, né? E não é falta de informação, porque a informação tem muita informação. É alguma coisa que domina ele, que ele diz, não, eu decidi que se dane, não interessa quanto eu vou viver. Essa decisão é pessoal e afeta exclusivamente a ela, a essa pessoa, né? E as consequências, ela arca com suas consequências, acabou. Pode falecer por um infarto, por um AVC, o que seja, assumir o risco. Sim. Mas quando tratamos do coletivo, quando tratamos da Terra, da humanidade, a coisa não funciona assim. Tem coisas que posso fazer que me afetam somente a mim, ou coisas que eu posso fazer que afetam a todos aqueles que estão perto de mim. Sim. Física ou psicologicamente, né? Então, estamos comentando, estamos aqui, um recinto fechado, e você está com a pneumonia, ou você sofre de alergia ou de asma. Se eu acendo um cigarro, já não estou apenas respondendo sozinho pelos meus atos, porque é um ato que envolve o seu desejo ou não, e que envolve as consequências que você vai sentir pelos meus atos. Então muda completamente. Eu posso sentar aqui e comer uma macarronada, posso, enfim, tomar 2 litros de aguardente, tudo bem. Sim. Mas o que eu não posso é chegar aqui e fumar. Então, esse tema é muito complexo, porque quando eu diz, não, eu estou com uma outra linha, né? Não vou nem sequer pisar lá, nem mandar, nem me interiorizar, nem querer entender o que vocês estão falando, porque a minha coisa é crescimento econômico, consumo, e não vou sair dessa linha de pensamento. Sim, mas é uma situação, convenhamos, que de alguma diretamente afeta todo o planeta, né? E esse sistema, que é o que nós usamos atualmente, né, de eleições a cada 4 anos,
E aí, por exemplo, o governante vai lá, participa da COP30 e ele assume determinados compromissos. Mas daqui a alguns anos ele vai sair dali e o próximo que vier não tinha a mesma intenção ou não quis saber daquilo dali. Então até que ponto isso é eficiente? Porque a gente vai ter sempre troca de políticos, né, que vão estar levantando determinadas pautas, que vão até tomar algumas atitudes ou não em relação ao que foi determinado lá na COP. Sim. Porém, é eleito um outro. Não, mas E aí? veja bem. Aí fica veja para trás bem. esse negócio. De novo, para notar que somos completamente apolíticos, né? Está se fazendo a COP, está se falando, não, temos que tomar cuidado do planeta e está se autorizando a prospecção de petróleo na Amazônia. Mas é o mesmo político, né? Sim. E os compromissos que ali se assumem não envolvem sanções para quem não cumprir. Então, não, e tem um detalhe nisso que você está falando. Tem um político que vai lá participar do evento. e tem o detalhe. Mas aí tem os outros que não, que estão lá nas casas legislativas e que eles não vão participar do evento e estão tomando outras decisões. Eu não vou parar de fazer o que eu faço. É. A ciência pode falar o que quiser, não há nada que me obrigue. Então, se não há uma legislação, eu fumo aqui dentro, é uma legislação que diz, não, é proibido fumar. Uhum. Mas se não existe punição, eu digo, que esse problema seu, sua pneumonia, me deu vontade de fumar, eu vou fumar. Uhum. É claro que está muito minimizado, a coisa muito simplória, mas na prática é isso. Quando o senhor está levando esse exemplo micro, mas a gente olhando de uma questão macro, é isso, né? É isso não estou aí. nem aí se vai Eu dar não tô algum nem problema aí. para alguém. E se assinou o Acordo de Paris, Estados Unidos agora, eu assinei, mas não está valendo e acabou. Porque sabe que não há punição. Não existe. Então, é um compromisso de boca, onde sabemos que o ser humano, compromisso de boca, nem sempre cumpre. Onde sabe que não haverá consequências, ninguém vai lhe impor qualquer tipo de sanção ou de boicote ou de que seja. E está tudo bem. E que enquanto isso que acontece? Estamos caminhando para uma situação que a ciência diz que caminha para o caos. Quem diz isso? Os melhores centros de investigação. Repito, isso é muito importante para separar completamente, criar um muro entre o que seja pessimismo e o que seja informação científica. São coisas diferentes. Uhum. Não se pode dizer, ele é dos ecopatas ou dos verdes ecológicos aí, fanáticos. Não se trata disso, se trata de informação. Hein? São os verdes ecológicos. Verdes ecológicos. Primeiro que ser verde não vejo nenhum pecado, e ecológico, do momento que você seja uma pessoa madura, consciente e que o que quer é o bem da terra, não vejo também que seja pejorativo. Vamos fazer um outro podcast sobre a outra tendência, né? Sobre a exaltação do consumo, né? Como forma de felicidade. Mas, enfim, o fracasso é garantido porque estou vendo de que o que está se propondo só um grãozinho numa praia enorme. O senhor falou uma coisa interessante sobre o comportamento, né? Nós estamos, desde criança, normalmente se eu faço alguma coisa errada eu apanho, ou sou punido, ou acontece alguma coisa, né, que corrige o meu comportamento. Sim. Se eu não tenho toda uma estrutura de raciocínio já instalada e configurada, então naturalmente a gente começa a cometer erros e vamos corrigindo os erros. Sim. Né? Tem gente que não corrige nada na vida toda, mas algumas pessoas corrigem porque são punidas, né? Sim. E o senhor falou um ponto importante. Não tem quem vai punir um político que fala assim, não vou fazer esse negócio. Não tem. E aí, só depois, quando acontecer alguma coisa muito mais séria, como a gente está falando aí, questões da COP30, né? Então vai ter alguma questão climática ou qualquer outra coisa que seja muito séria, que afete numa escala global, aí sim, né, vai surgir uma solução ou um impedimento ou uma lei que impeça, assim como surgiu aquela lei que impedia de usarem armas nucleares, mas agora todo o país está fabricando arma nuclear. Sim. Até agora que explodir alguma coisa ali e destruir metade do planeta, aí vão tomar outras leis e outras decisões. Ou seja, a gente só vai tendo reação a problemas que efetivamente alcançam escala global. Enquanto isso não alcançar a escala global, vai ficar nessa conversa. Né? E eu, se me permite, primeiro que é sensacional que você comentou, com um adendo, né?
que perfeitamente se colocou e a qual eu adiro como ideia. Você votou lá presidente. E na próxima eleição fui eleito eu. Digo, mas o William, ele assinou lá, mas eu não concordo e não vou cumprir. Ainda tem esse problema. Sim. Né? Ou seja, que quem foi lá e concordou em algumas medidas, em cumprir, ele está sujeito na próxima eleição a perder a eleição, entrar outra autoridade. Não, isso aí não é bom para o meu país. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero meu PIB tem que crescer, senão eu não vou me eleger e eu não vou cumprir. Sim. E não vai chegar a ONU, nem jogar uma bomba, nem, não vou fazer nem nada. fazer boicote econômico, nem nada que está me preocupando. Né? Eu, assim, como às vezes vem a inspiração e eu gosto de compartilhá-la, pensei no título aqui, né? COP30, digamos assim, uma decepção, e um planeta chamado Titanic, né? Porque o nome do nosso planeta é bonito, né? É Terra, porque a Terra é vida, e porque um planeta vida, né? O nome dele é muito bonito, né? A Terra é simbólico, mas significa tudo que a gente vê que é um paraíso, né? Sim. E como tudo é comportamental, tudo, e digo tudo com maiúsculo, é comportamental. Cada ato meu responde a impulsos que são originais, que podem ser epigenéticos, podem ser aprendidos, mas em definitiva são impulsos referentes a todo um processo de como reage para cada estímulo, para cada situação. Sim. Muito bem. E a curiosidade que o processo que aconteceu com o Titanic, que é histórico, né, já ocupou todas as mídias e tal, é um processo que chama a análise de como que o ser humano se comporta, né? Sim. Então, o Titanic foi construído aí, acho que em 1910, uma coisa assim. Foi a maior obra da Terra naquele momento, né? Maravilhosa naquele momento. A altura de um prédio de 11 andares, uma coisa assim, 2.100 pessoas de capacidade. E o mais incrível, nunca irá afundar. Lembro de alguém falar isso, né? Sim, não, se foi dito que o Titanic ele tinha 16 compartimentos independentes. Sim. Então, por ser independente, se algum vazasse, tinha uma comporta que o isolava do resto. Então, se tinha 16, com 15 não tinha problema, com 12, tá. Então, primeiro, a arrogância da minha espécie, do Homo sapiens. Eu sou o máximo, né? Eu sou o máximo. Tudo posso. E tudo que eu digo é lei, né? Esse foi o primeiro ponto, né? E aí fizeram primeira viagem seria para Nova York, entra numa área de risco, mas era um navio que nunca ia afundar. Tinha 3 classes, os super ricos, os médios e os que eram imigrantes. Muito bem. Recebeu 7 avisos de risco. 7. Será que é uma coincidência que a Terra está mandando avisos para nós e que nós estamos fazendo é ignorá-los? Que legal, né? Em comportamento pode ser coincidência, mas eu acho que não é tanta coincidência. É arrogância, né? Então nós estamos mergulhados em arrogância, né? Estamos mergulhados em arrogância. Esse exemplo que o senhor dá, né? Só se tomou conhecimento da gravidade da situação quando o navio bateu no iceberg. Se tomou conhecimento... Se tomou conhecimento antes, se tomou consciência, né? Sim, tomou consciência isso, depois que aconteceu. Exatamente. A gente está no mesmo caminho, né? A gente está indo lá de boa e quando der uma coisa em escala global, aí vai todo mundo se assustar. Exato. Aí não vai ter classe, aí não vai ter país, aí não vai ter raça, aí não vai ter nada. Vamos estar todos mergulhados numa situação realmente apavorante, porque está aí a olho vistas, houve uma batida, né? Então, se tomou consciência 43 ou 45 segundos antes, quando eles viram. Sim. Naquela neblina viram, agora 40, não havia mais nada o que fazer. 45 segundos, já está, já foi, né? De novo um paralelismo. 7 avisos ignorados pela arrogância. Não, o ser humano tudo pode. Esse aqui não tem nada disso. E aí começa a me inspirar para que não é uma coincidência, é uma questão
Nós, ser humano, de se sentir onipotente, de se sentir acima da natureza, acima dos fatos, acima das realidades e acima dos anúncios. Estamos sendo anunciados. Não, é mentira. Esse negócio do aquecimento, já teve eras na Terra com aquecimento. Nessa velocidade, jamais. E Nessa causada velocidade, pelo habitante, né? A gente tem essa informação de que a Terra já reiniciou, já passou por secas ou por enchentes, e num processo da própria vida dela. Da própria vida. E não causado por alguém. Em processos que levou milhões de anos. Sim. E não 20 anos, 100 anos, 200 anos, como está acontecendo agora, que não é nada. Nós não temos noção do tempo. 200 anos para a Terra não é nada, absolutamente nada. Né? E aonde mais teve a arrogância do ser humano, que podemos aplicá-la ao que a forma como muitos estão fazendo a leitura? Não, como é um navio que não afunda nunca, por lei temos que botar bote salva-vidas, né? Cada bote salva-vidas cabe 75 pessoas. Botaram bote para 700 pessoas quando a capacidade era 2.100. Outra vez, a arrogância de se sentir onipotente, de achar que tudo sabe, que tudo pode, que é intocável e que não erra. Sim. Falta de humildade. O que foi feito? Foi chamado os músicos para tocar violino em pleno caos, para tentar dizer, vamos tapar o sol com a peneira, vamos esconder a realidade, vamos tentar fugir, né? Na COP30 vamos botar um palco para cantar, contratar, gastar milhões para contratar artistas para cantar, quando o que nós temos que fazer. Eu nunca imaginei entrar num hospital onde estou com exames que não me favorecem, para ir para escutar cantar alguém. Então, para focar, sentar com os profissionais, senhores, qual é a realidade, o que está acontecendo e qual é a solução. Sim. É muito simples. E perante isso, se o que eu tenho como diagnóstico cirrose, então, tudo bem, vou continuar bebendo. Mas a diferença, o divisor, está em que se eu continuar, eu vou morrer. Mas se é uma questão da minha família, o que eu posso tomar de medida, posso afetar minha família, muda tudo. Muda completamente. Porque aí se chama irresponsabilidade, falta de solidariedade, falta de amor pelo coletivo. Que se dane. Eu estou nessa aí de PIB, de produzir, queimar combustível fóssil, produzir CO2, vocês são todos uns mentirosos, não tenho nenhuma informação científica, não tenho nenhum direito de resposta porque os seus cientistas estão falando, mas vou continuar negando. E creio que esse é o cenário que nos apresenta e que me parece que o que teria sido interessante, senhores, vamos parar todo mundo. Quando está jogando bola está complicado, pisa a bola. Sim. Estamos aqui índios, estamos aqui estrangeiros, estamos aqui brasileiros, estamos aqui. Vamos sentar todos para escutar a informação científica. Se temos mais de 10, deixa 10. Vamos ver quais que são as que coincidem. Sim. Vamos tentar, se uma que não estou de acordo, vou rebater cientificamente. Aí escutei, porque escuto todos os lados. Um indivíduo que diz, não, a Amazônia não tem a menor incidência no clima do mundo. Menor. Mas por que o senhor está falando isso? Não, porque a Amazônia é 1% da superfície da Terra. Então, não tem influência nenhuma, porque é uma porcentagem, um número matemático. Aí eu pensei para mim, os meus olhos são 0,3% do meu corpo, quer dizer que se fura meus olhos, a porcentagem da área tem alguma coisa a ver com o que ele pode causar de efeito ou não? Não é simplesmente questão matemática. Aí outro falou assim, não, o ser humano ocupa tem o oceano, tem o deserto do Saara, tem os polos, então estão muito pouco povoados. O ser humano ocupa pouco espaço no planeta. Então, se todo ser humano decidir fazer xixi ao mesmo tempo no oceano, nada vai acontecer com o oceano. O xixi é o de menos. É o lixo que provocamos, os gases quando nos transportamos, a roupa que compramos, o alimento que comemos. O xixi não é nada perto de tudo que a gente interage com dejetos e com consumos perante a Terra. No Oceano Pacífico tem uma ilha
de plásticos que é 3 vezes o tamanho da França. É Sim. maior do que a Amazônia inteira. E isso que é um efeito natural? Isso está aí por quê? Isso não é desprezível? 90% do sal que se consome tem microplásticos. Isso é um número. Isso pega, leva no laboratório. Tem ou não tem? Uma maquininha que vai dizer. Não é um político que está lá. Não é um negro, um branco, um índio. É um político que está lá e que diz, senhores, aqui tem microplásticos. Os peixes que está comendo tem microplástico. Quem é que é um efeito natural? É igual ao que aconteceu outras vezes. Falta 30 anos para que haja mais plástico no oceano do que peixes, do que vida. Então dizer, não, o ser humano não tem nenhuma incidência, bom, então essa ilha que os marcianos que jogam, que tem plástico lá. De maneira que eu, como não sou cientista, respeito demais, quero sim ouvir todos os lados, todas as opiniões, né? Mas não vi até agora no negacionismo uma coisa científica mesmo que diga isso aqui está errado, que você diagnosticou. É um direito pleno, mas com seriedade, com respeito, com evidências, com números e com objetividade, não com paixões de grupos opostos, né? Sim. Isso não vai levar a nada. Infelizmente está nessa situação que eu tenho visto dos indígenas. É o desespero de povos que foram dizimados e que tem uma forma de ver a vida que é lastimavelmente, enfim, não sei utilizar o adjetivo, mas subestimada, como que são preguiçosos, como são isso, aquilo. Eles têm a cultura deles é amar, respeitar a terra onde eles vivem. Ele tem a cultura de não exagero, ele tem a cultura de não fazer cidades de 14 milhões de habitantes. Ele tem a cultura de educar os filhos sem bater e subestimar isso aí me parece um agravo, sabe? E principalmente com essa soberba, não, sou dono da verdade, o que importa é o crescimento econômico, o que importa é... Bom, mas sobre a Copa e o Titanic, então, realmente o caos se instaurou. É um preço que se pagou pela arrogância. Considerando que esse é o raciocínio comportamental de praticamente todo mundo que mora nesse planeta, né? Todo mundo que está aqui na Terra tem esse... Alguns se preocupam com a minoria, como o senhor, né? E a maioria não está muito preocupado com isso. E fazendo um paralelo lá com a época da pandemia, quando, por exemplo, tinha o pessoal também que saía na rua normal, ia para o mercado, ia não sei aonde, né? Às vezes tinha até pais idosos em casa e viviam num bar, viviam fazendo algumas coisas, não preocupado com a doença, até que quando atingiu a família, a pessoa realmente tomou um susto. Sim. Né? Daí nasceu a consciência. O senhor acredita que nesse mecanismo onde a gente está vendo que vai bater ali no iceberg, vai dar algum problema assim, em clima, em oceano, em coisas assim, que vai chegar num momento que a gente vai realmente chegar num estado de alerta geral e aí, a partir daí, as pessoas vão se conscientizar? Sim, o Homo sapiens é o único ser a que lhe é dado o direito ou a capacidade, mais do que direito, de pensar, ter a criatividade, pensar o que pode vir a acontecer a médio prazo. A vida animal é imediatista, né? O indivíduo, a onça tem fome, vai se ficar aí à espreita para ver se aparece um jacaré, uma capivara, come, saciou, vai dormir, né? A endorfina vai vir que conseguiu sucesso, tudo bem. Não vai pensar nos netos. Essa transição comportamental é bem complexa, porque muita gente é imediatista mesmo. Né? É o imediatismo do mundo animal. O mundo animal é imediatista, isso não tem nada de errado. Mas o nosso imediatismo está associado a outros problemas que são exclusivos e inerentes da nossa espécie, do qual a gente não está sabendo lidar, vai pagar as consequências e vai realmente acontecer. Sim? Quanto mais a coisa se agrava, mais a pessoa abre o olho, opa, né?
Tivemos um ciclone agora no Paraná, nunca tinha Sim. acontecido, que dizimou uma cidade. Tivemos as enchentes no Rio Grande do Sul, tivemos os incêndios em Portugal, tivemos as enchentes na Alemanha. E são os avisos do Titanic 7. Dizer, cuidado. Sim. Faz de conta que não vi, faz de conta que não existe, o faz de conta está sendo um problema, porque é fugir do dado, é fugir da informação, é fugir da realidade. Sim. E é apostar que vou passar bem hoje e amanhã que se dane. É aquele que come 8 pedaços de pizza com refrigerante no supermercado, está em obesidade mórbida, bom, que se dane amanhã. Sim, mas aí é dele, o problema é que nosso é coletivo. Esse é o drama, né? Então eu posso me esforçar, fazer o que quiser, mas se o outro não faz, é inócuo. Não tem jeito. A gente percebe então que tudo caminha para um problema de consciência das coisas. Sim, eu diria que a consciência muita gente tem. Tudo caminha para o problema das ações de verdade. Uhum. O problema das ações de verdade não depende de mim e de você. Não temos essa força de mudar o mundo. Mas tem pessoas que lideram o mundo que têm na mão deles tomar decisões, né? E já falamos em outros podcasts. O mundo não tem projeto. A humanidade não tem projeto. Não tem plano definido. Qual o projeto da humanidade? Vamos sentar com os líderes da China, dos Estados Unidos, da Europa, de onde for. Qual o projeto da humanidade? Construir bomba atômica. Não tem projeto. E repito, não tem. E o único projeto, o único que se poderia aceitar dos administradores do mundo, que são do G7 ou do G20, né? São um grupinho. Nós temos a obrigação de entregar para os seus netos um mundo melhor. É a única. Sim. E como isso não acontece, temos que pensar que tem aí uma base comportamental. Qual a base comportamental? Que o indivíduo que está lá, ele depende do voto das pessoas do seu país. Uhum. E as pessoas do seu país dizem assim, mesmo que não consciente, que se dá, né? Eu quero trocar de carro ano que vem, quero viajar e quero comer bem e quero uma casa mais bonita. Então, se você me oferecer isso, que se dá, né? Outro prato da balança. E aí estamos presos a nós mesmos. Sim. Numa armadilha que talvez eu com minha idade, talvez não viva tão realisticamente, mas que se avicina. Se avicina. Eu vou dizer até o cansaço, não me coloca de pessimista, porque não é isso. Se amanhã chega alguém e diz, não, você está errado, e eu estou te trazendo aqui a informação científica, eu mudarei na mesma hora. Eu juro que mudo na mesma hora. E é o que estamos todos torcendo. Até de dizer, bom, o que meus olhos, a ciência e as pessoas que confiam me dizem, não procedeu. A humanidade não tem mais plástico no oceano, a temperatura não continuou subindo, não houve mais depressão no mundo, ou pelo menos os indicadores melhoraram. Aí eu vou dizer, poxa, que bom, graças a Deus, que bom que eu estava enxergando enganado, baseado no que a ciência me falava. Uhum. Né? Mas hoje eu não consigo visualizar que isso esteja acontecendo. E me dói, voltando ao nosso início de conversa, que seja lá quem for que organiza um evento dessa importância, o rival político ele não pode tirar proveito político disso. Então vamos ver se não tinha almoço, ou se o ar-condicionado não funcionava, ou se houve corrupção porque não sei o que, a empresa parece que a Itaipu doou não sei quanto para o dinheiro lá e não se sabe por quê. E enquanto isso o trem está andando em direção ao muro, né? Será sensacional se alguém chega e diz, estão errados, estamos sim conseguindo reverter. A energia limpa é imprescindível, a energia limpa, que falamos de clima, é imprescindível, mas eu
não canso de dizer, a pergunta sempre será: tudo que foi feito até agora é suficiente ou a conta continua negativa? Essa é a pergunta. Né? Pois é, acabou o combustível fóssil, está ótimo. Não tem mais CO2, está ótimo. É suficiente ou ainda estamos negativos? Sim. Isso acontece na contabilidade de uma empresa. Cortamos tal despesa, está ótimo. Estamos no vermelho, estamos no azul. Não, continuamos no vermelho. Então não é suficiente. É bom, é plausível, é importantíssima, mas ainda é necessário mais porque continuamos indo para o negativo. Então é muito importante entender que não se deixa de aplaudir tudo que está se fazendo, e é muita coisa. Mas que é necessário chegar na COP30 e vamos ver como que está nosso balanço. Está positivo ou está negativo? E se continuamos no negativo, temos que pensar, não sei, numa próxima COP para fazer uma coisa que nos coloque acima do nível da água e não embaixo que nos afoguemos. Enquanto isso, o William diz, mas é uma certa impotência. Claro que é. E a gente sente que não pode, o que podemos fazer é o que estamos fazendo. Indo aqui, fazendo um esforço econômico, sem nenhum intuito que não seja, bom, minha parte estou fazendo. Dizer como que eu estou pensando, né? E quem sabe isso aí seja um grãozinho que nos leve para uma fagulha de pensamento. Uma fagulha de pensamento onde, claro que precisamos, aqueles que nos assistem, que nos acompanham, que nos deem, que se engajem. Sim. Das formas que o YouTube indica, né? Compartilhe, se acha que é bacana. É uma questão absolutamente vocacional, completamente vocacional. Mas você pode participar. Como? Também, dizendo, eu concordo e eu quero fazer a minha parte. Eu vou compartilhar, eu vou, enfim, fazer aqueles mecanismos que o YouTube oferece, jamais sem que seja aquela coisa, né? Tem que fazer, faça agora. Não. Precisamos dessa ajuda para ver se passamos uma mensagem de responsabilidade, de maturidade, de seriedade, de respeito por todos, mas ao mesmo tempo de foco em dizer o que está acontecendo com nós, isso que queremos saber, receber todas as ideias e, com toda a informação que chegamos, dar, digamos, divulgação a tudo isso que percebemos e que isso, quem sabe, pelo menos nossa parte seja feita, né? Maravilha. Muito bom. Eu agradeço aqui por esse bate-papo com o senhor. Eu tenho certeza que quem assiste vai percebendo que a linha de raciocínio do Álvaro é sempre trazer uma análise sobre aquilo que é um ponto de equilíbrio entre as várias vozes e vários conteúdos que a gente vai assistindo na internet. Informação já tem muita, mas as informações vão levando para um lado ou para outro, né? Mas se a gente conseguir encontrar o ponto de equilíbrio que vê as coisas do jeito que elas são, sem um óculos de uma ideologia ou de um lado esquerdo ou lado direito, né? Então agradeço, Álvaro, por trazer isso para mim, esse bate-papo para a gente, viu? Muito obrigado. Minha gratidão sempre por você, que maravilhoso ter encontrado você na minha vida. Minha gratidão para aqueles que têm a paciência de nos escutar. Vai de coração, vai como uma contribuição da mais pura possível, né? Sim. Não me queira mal quem pensa de um extremo do outro, porque a ideia é acolher tudo, né? Quem pensa diferente, bem-vindo seja. Vamos buscar sempre com digamos, a argumentação, né? A argumentação com elementos e dessa forma a interação como seres sociais que nos ajude todos a crescer e quem sabe encontrar os caminhos. Maravilha. Muito obrigado, viu? Obrigado a todos.